Vamos lá, pessoal, exercício do Provão Paulista 2024 de Física, da segunda série. Vai falar o seguinte: sistemas de isolamento térmico são amplamente utilizados, especialmente em um país tropical como o Brasil. Garrafas e copos térmicos para bebidas e recipientes isolantes para o transporte de vacinas são alguns sistemas muito comuns no dia a dia. Sobre a propagação de calor em materiais nesse tipo de sistema, assinale a alternativa correta. Então, antes a gente tem que entender como que esses recipientes funcionam, tá? A maioria dos recipientes isolantes, seja copos térmicos, garrafas térmicas, transportes de vacinas, enfim, eles seguem o princípio do vaso de Dewar, que é este daqui, tá? Então ele tem alguns sisteminhas para evitar a troca de calor do que está lá dentro para o que está lá fora, certo? Mantendo a temperatura lá dentro por mais tempo, tá bom? Então a tampa impede o contato com o ar externo, evitando assim o processo de convecção. Então a gente tem que lembrar que existem três processos de transferência de calor, tá? Que são a convecção, a condução e a irradiação, tá? A condução, como o próprio nome já diz, vai conduzir o calor através de um meio material de um lugar a outro. Então, como nesse exemplo aqui, ó, que está sendo aproximado uma haste do fogo, o calor que está na ponta vai ser conduzido até a outra ponta, tá? Isso é condução. A convecção acontece em gases e líquidos, tá? Que é quando o gás ou líquido mais quente, ele sobe. Então, é o que está acontecendo aqui, tá? O ar que está mais próximo do fogo, ele esquenta. E quando ele esquenta, ele fica menos denso e aí ele sobe, tá? Isso é convecção, então tá tendo um transporte de calor por meio da convecção, tá? E ainda temos a irradiação, que é na forma de ondas eletromagnéticas, tá? Que é, por exemplo, como o calor do Sol chega até a gente, tá? É por irradiação, porque não tem como ser condução nem convecção, porque não tem ar entre a gente e o Sol, tá? Então, a tampa, nesse caso, ela só limita a convecção. Então, o ar que tá dentro, ou o líquido que está dentro, ele não vai subir, tá? Ele não vai entrar em contato com o ar, o meio externo, então não vai ter com a convecção, tá? Dentro das paredes aqui, eu tenho um vácuo, tá? Então eu tenho duas paredes diferentes e entre elas eu vou ter vácuo. Esse vácuo ele vai impedir tanto o processo de convecção outra vez, porque vai limitar o contato com qualquer meio externo, e vai impedir o processo de condução também, porque através do vácuo não tem condução. Lembra que condução precisa de um meio material, então aqui não vai ter condução, tá? E dentro dessas paredes ainda elas são espelhadas, tá? O que impede, não totalmente, tá? Ela impede um pouco do processo de radiação. Então ela reflete um pouco dessa energia que vem na forma de onda eletromagnética e uma parte dela não chega até o recipiente dentro, tá? Só que lembrando, não tem como refletir tudo. Então uma parte ainda assim chega ao que está dentro, nesse caso um líquido, tá? Então vamos avaliar aqui as alternativas, tá? No caso dos fluidos, o principal modo de transferência de calor é a condução. Lembrando que a gente está falando desse tipo de sistema aqui, tá? Então não vai ser a condução. A condução é quase que totalmente impedida, né? Por conta da parede de vácuo que fica aqui, tá? A convecção é usada para limitar a troca de calor. Também não. O, se houvesse convecção, haveria troca de calor, tá? Então, como a tampa aqui limita a convecção e o vácuo também limita a convecção, a gente vai diminuir a troca de calor. O excelente contato térmico entre as partes da garrafa térmica diminui a troca de calor. Também não, tá? Também não porque se tivesse um excelente contato térmico, essa energia térmica, esse calor seria transferido, tá? Então não é bom que tenha um excelente contato térmico. Na verdade, aqui tem um péssimo contato térmico, né? Porque eu tenho uma parte de vácuo aqui. Então, o contato entre a parte externa e a parte interna da garrafa acaba não existindo, né? Letra D. Apesar de isolados, os sistemas ainda podem ter sua temperatura alterada por irradiação, e essa daqui é a correta. Lembra que eu falei, tá? Como aqui é vácuo, tanto convecção quanto condução não vão ser formas de transferências que vão ser possíveis aqui, tá? A única possível vai ser a irradiação. Uma parte dela é sim evitada pelas paredes espelhadas, mas nem toda, tá? Não tem como refletir toda a forma de onda eletromagnética.
Então, nesse caso, é a correta. Vamos ler aí só para ver que ela estava errada. A garrafa térmica utiliza apenas a condução para minimizar a troca de calor. A gente já viu que não, que a condução na verdade é a menos usada aqui, né? Que na verdade o que mais passa calor para a garrafa ainda assim é a irradiação, tá? Então aqui é a letra D. Neste caso, lembrando que as alternativas são diferentes dependendo da prova que você faz.